Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit et celi, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine. O Deus da fé e o Deus dos filósofos. Uma contribuição para o problema da Theologia Naturalis. Tradução de Carlos Eduardo Cel. Editora Benedictus, Escola Ratzinger, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal tornando-se membro ou ainda comprando livros pela lista de desejos da Amazon, livros esses que chegarão até mim para que sejam gravados. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Eu também peço, é claro, para que orem por mim a Deus Nosso Senhor. E desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, e desejo a todos uma boa escuta. Prefácio à primeira edição, 1960. As reflexões que apresento ao público representam a reprodução da aula inaugural que proferi em 24 de junho de 1959, por ocasião de minha nomeação para a Cátedra de Teologia Fundamental da Faculdade Católica de Teologia da Universidade de Bonn. O texto da palestra é o mesmo, mas a ele foi acrescentada uma série de notas para a fundamentação científica do que foi dito. O objetivo de minhas observações foi iluminar o pano de fundo problemático de uma palavra infelizmente muito gasta e ir ao fundo de uma questão de grande importância para a orientação interna da teologia católica e para o diálogo entre as confissões. Fico satisfeito em saber que, ao realizar esta tarefa, estou de acordo com as intenções mais profundas de meu professor Gottlieb e de meu predecessor Albert Lang. Dedico estas linhas à memória de meu pai, que acompanhou com participação cuidadosa todos os meus trabalhos, até que em agosto passado, inesperadamente, foi chamado deste mundo. Bad Godesberg, na festa de Santo Tomás de Aquino, 1960, Joseph Ratzinger. E prefácio para a nova edição, 2004. Quase meio século se passou desde junho de 1959, quando proferi esta minha aula inaugural na Universidade de Bonn, tempo no qual a história avançou mais rápido do que nunca.
as dramáticas convulsões na sociedade, na política, na economia e na cultura trouxeram também profundas mudanças na filosofia e na teologia. Pode, então, um texto daquela época ser relevante também hoje? Quando reli esta preleção, que foi publicada mais uma vez pelo meu círculo de discípulos em um volume que contém textos produzidos ao longo de 4 décadas, percebi plenamente pela primeira vez até que ponto as questões então colocadas permanecem até hoje, por assim dizer, o fio condutor do meu pensamento. Essas questões são recorrentes em meu Introdução ao Cristianismo, de 1968, e especialmente na conferência que proferi em 99 em Paris, na Sorbonne, sob o título O Cristianismo, a verdadeira religião? Ambos evidentemente atualizados e adequadamente revisados para os novos contextos de seus respectivos tempos. Todavia, o que permanece e ainda será uma tarefa central do pensamento teológico, tanto hoje como amanhã, é a dupla formulação da questão sobre a qual se basearam as reflexões da preleção de Bonn. Nesta formulação expressa-se, antes de mais nada, o problema da relação entre fé e razão. Que tipo de racionalidade convém à fé cristã? Como ele se encaixa em toda a nossa existência? É conciliável com os conhecimentos essenciais trazidos pela razão moderna? Ela responde às perguntas racionais? E sua razão é comunicável? Este problema fundamental para o íntimo da fé e da teologia se concretiza, por sua vez, nesta outra pergunta. O vínculo estabelecido pela Igreja nascente entre o pensamento grego e a fé bíblica era legítimo? Esse vínculo pertence à essência do cristianismo ou foi um mal-entendido desastroso, do qual devemos finalmente nos livrar? Esta questão tornou-se hoje, num momento em que o cristianismo, saindo decididamente do mundo ocidental, quer inserir-se noutras esferas culturais, um problema da maior urgência. Além disso, constitui um problema fundamental no diálogo entre o cristianismo católico e ortodoxo, por um lado, e o pensamento teológico determinado pela Reforma, por outro, pois nesta, desde o seu início, está posta a crítica à fusão entre metafísica e fé, entre pensamento grego e tradição bíblica. Assim, parece-me que a tentativa de refletir sobre os problemas básicos da teologia fundamental, uma tentativa na qual me engajei no início do meu trabalho teológico, ainda pode fornecer impulsos ao pensamento teológico para que ele possa cumprir, em nosso contexto, o dever de dar resposta a quem pede pelas razões, logos, da nossa esperança. Agradeço à editora pela iniciativa de publicar esta nova edição, bem como ao terceiro sucessor da minha cadeira de Teologia Fundamental na Universidade de Bonn, o professor doutor Eino Sonnemans, pela sua amigável colaboração nesta iniciativa. Roma, Festa de São Pedro e São Paulo, 2004. Cardeal Joseph Ratzinger. Introdução à pré-história da questão. O tema dessas reflexões, o Deus da fé e o Deus dos filósofos, é quanto ao seu objeto tão antigo quanto a relação entre a fé e filosofia. Mas a sua história só começa explicitamente com um pedaço de pergaminho que, poucos dias após a morte de Blaise Pascal, foi encontrado costurado no forro do casaco do falecido. Esta folha, denominada Memorial, nos fornece notícias esparsas e ao mesmo tempo impressionantes da mudança vivida por este homem na noite de 23 a 24 de novembro de 1654. Começa, pois, de uma indicação muito precisa do dia e da hora com as seguintes palavras: Fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, não de filósofos e sábios. O matemático e filósofo Pascal tinha experimentado o Deus vivo, o Deus da fé, e nesse encontro vivo com o tu de Deus, compreendeu claramente, com espanto e felicidade, quão distinta é a irrupção da realidade de Deus quando comparada, por exemplo, com o que a filosofia matemática de Descartes soube dizer de Deus. Os pensamentos de Pascal devem ser compreendidos a partir dessa experiência fundante de sua vida. Ao contrário da teologia metafísica da época, com seu Deus puramente teórico, eles procuram conduzir o homem diretamente ao encontro com Deus, mas o fazem a partir da realidade concreta do ser humano, este misto de grandeza e de miséria,
pois só ele é a resposta viva à pergunta eternamente formulada pelo ser humano. E tal resposta não é outra senão o Deus amoroso de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se a filosofia daquela época, em particular a de Descartes, é uma filosofia de espírito de geometria, os pensamentos de Pascal tentam ser uma filosofia do espírito de finura, da compreensão concreta da realidade, que vai muito além da abstração matemática. No entanto, a filosofia racionalista da época, tão minuciosamente examinada por Pascal em sua insuficiência, ainda se achava tão segura de si mesma que não poderia ser abalada pelas observações estranhas e fragmentárias de um filósofo autodidata como Pascal. Apenas a destruição da metafísica especulativa operada por Kant e a transferência do elemento religioso para a esfera extra-racional e, portanto, extra-metafísica do sentimento, operada por Schleiermacher, permitiu a manifestação do pensamento de Pascal e conduziu agora pela primeira vez à exacerbação radical do problema. Doravante, a lacuna entre a metafísica e a religião tornou-se intransponível. A metafísica, isto é, a razão teórica, não tem acesso a Deus, e a religião não tem nenhum assento na esfera da ratio, da razão. Ela é uma experiência vital que escapa à mensuração científica. Querer defini-la, por outro lado, nos leva ao esquema irreal do Deus dos filósofos. Isso traz como consequência adicional o fato de que a religião, uma vez que não pode ser racionalizada, também não pode ser dogmática, no sentido de dogma como enunciado racional do conteúdo religioso. Dessa forma, a antítese concretamente experimentada entre o Deus da fé e o Deus dos filósofos se generaliza e se torna a antítese entre o Deus da religião e o Deus dos filósofos. A religião é experiência, a filosofia é teoria. Correspondentemente, o Deus da religião é vivo e pessoal, já o Deus dos filósofos é vazio e inerte. Hoje, esta distinção tornou-se quase uma palavra de ordem, um verdadeiro lugar comum, ainda que por trás dela escondam-se visões muito diferentes, quando não também um desconhecimento dos reais problemas nela implicados. Surge daí a importância de retomar esse tópico, pois ele toca nos problemas básicos da teologia fundamental, como o da relação entre religião e filosofia, entre fé e ciência, entre a razão em geral e a experiência religiosa, e, finalmente, o que é ainda mais importante, do problema da possibilidade de uma religião dogmática. Mas nada disso nos impede de assumir a oposição entre Deus da fé e o Deus dos filósofos, pois, além de perfeitamente clara, nela se acha objetivamente implicada a oposição maior entre o Deus da religião e o Deus dos filósofos. Tentarei, em primeiro lugar, apresentar duas respostas magníficas, embora radicalmente opostas, para o nosso problema. Sua discussão crítica, feita a seguir, deverá ajudar-nos a obter, para ela, uma solução conclusiva. Primeiro, o problema. 1. A tese de Tomás de Aquino, que pode ser ouvido aqui no canal. Comecemos, em primeiro lugar, com a resposta de São Tomás de Aquino, que pode ser enunciada em poucas palavras. Tomás, obviamente, não conhece a formulação moderna do problema, mas ele o conhece e trata dele. Sua opinião pode ser expressa da seguinte forma: para Tomás, enquanto o Deus da religião e o Deus dos filósofos são totalmente coincidentes, o Deus da fé e o Deus da filosofia são parcialmente distintos. O Deus da fé supera o Deus dos filósofos, ou seja, acrescenta algo a ele. A religio naturalis, a religião natural, quer dizer, qualquer religião fora do cristianismo, não tem e não pode possuir um conteúdo superior àquele que a reflexão filosófica sobre Deus já nos oferece. Na verdade, tudo o que ela contém em adição ou em contraste não passa de desvio e confusão. Fora da fé cristã, a filosofia, segundo Tomás, é a mais alta possibilidade do espírito humano. Mas Scheler, não sem razão, demonstrou que Tomás propôs um sistema de identidade parcial, pois ele identifica as religiões situadas fora do cristianismo, segundo seu conteúdo de verdade, com a filosofia, ao mesmo tempo em que afasta desta identidade total a fé cristã. Isso transmite uma nova imagem de Deus, mais elevada do que a razão filosófica poderia ter imaginado ou concebido.
Mas nem mesmo a fé contradiz a reflexão filosófica sobre Deus, e para esclarecer sua relação com ela, podemos utilizar a fórmula gratia non destruit, sed elevat et perfecit naturam. A fé cristã em Deus acolhe em si mesma a reflexão filosófica e a aperfeiçoa. Em termos mais precisos, o Deus de Aristóteles e o Deus de Jesus Cristo são o mesmo e único Deus. Aristóteles reconheceu o Deus verdadeiro que nós, na fé, podemos entender de uma maneira mais profunda e pura. Assim como nós, na visão de Deus, no além, vamos entender sua essência ainda mais intimamente e mais de perto. Poder-se-ia talvez dizer, sem forçar a realidade, a fé cristã se relaciona com o conhecimento filosófico de Deus, mais ou menos como a visão escatológica de Deus se relaciona com a fé. São 3 graus de um único caminho. 2. A tese contrária de Emil Brunner. A oposição radical a esta solução harmônica encontra-se na teologia reformulada por Emil Brunner, uma teologia que, de forma incisiva, discute uma questão essencial da teologia reformada. Brunner fundamenta sua teologia no fato surpreendente de que, na Bíblia, Deus tem um nome. Este é um dado que, sem dúvida, contrasta com a tendência fundamental da reflexão filosófica sobre Deus. A filosofia busca ir além do particular e do múltiplo, do que tem nome para alcançar o universal, o conceito. O que tem nome é único, ao lado do qual há o similar. Mas o que a filosofia busca, ao invés, é o conceito, que, como indicação do universal, é o exato oposto do nome. Consequentemente, a reflexão filosófica sobre Deus tende a transitar dos nomes de Deus ao conceito de Deus. Quanto mais consegue passar do nome ao mero conceito, tanto mais pura ela é. Mas o Deus bíblico tem um nome, e é único, é algo determinado, ao invés de ser apenas o absoluto. O fato que Deus tem um nome não constitui simplesmente um defeito das origens, talvez ainda semi-politeísta, do Antigo Testamento, que posteriormente, com um crescente refinamento do conceito de Deus, foi mais ou menos eliminado. Não. Podemos observar na Bíblia um duplo desenvolvimento, a saber, que os nomes individuais de Deus regridem sempre mais, enquanto a consciência de que Deus tem um nome é continuamente fortalecida. Sim, o escrito com o maior desenvolvimento teológico do Novo Testamento, o Evangelho de João, resume a função de Jesus justamente no fato de ele ter revelado aos homens o nome de Deus. Manifestei o teu nome aos homens. Eu lhes dei a conhecer o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Como a finalidade da vida de Jesus. E conferir também a oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, em São Mateus. Cristo apresenta-se, por assim dizer, como o novo Moisés, pois a obra deste último, a manifestação do nome de Deus e, portanto, fundação de uma relação entre o homem e Deus, se realiza nele de uma forma superior. O que significa, pois, o fato do nome de Deus? Nome não é uma palavra que expressa apenas o conhecimento da essência, pois é o nome que torna um ser interpelável, dado que confere uma identidade social para aquele que foi nomeado. A relação de convivência com seres que precisam ser nomeados deriva exatamente desse poder ser interpelado. Se Deus atribui a si mesmo um nome entre os homens, com isso, ele quer bem mais do que expressar adequadamente seu ser. Ao contrário, ele produz o deixar-se interpelar, torna-se acessível ao homem, entra em uma relação de coexistência com ele ou admite ao homem coexistir consigo mesmo. Reside aqui o valor do fato de que Deus, ao estar além do homem, não pode ser chamado por ele, nem deve ser forçado a ser chamado por nós. Deus se deixa interpelar apenas quando ele mesmo permite ser chamado. Seu nome só é conhecido quando ele próprio se dá a conhecer. Portanto, a relação de convivência não pode ser criada pelo homem, mas somente por Deus. Assim, o nome de Deus é a expressão do fato de que é o próprio Deus que designa a si mesmo. É ele mesmo que se revela e, portanto, não pode ser concebido via causalitatis. Não pode ser concebido via causalitatis, via da causalidade.
Dessa forma, fica ainda mais nítida a diferença entre a filosofia grega e o seu modo de conceber a relação com Deus. Na filosofia, é o homem que busca Deus. Na fé bíblica, é o próprio Deus e somente Deus quem, na sua liberdade criadora, produz o relacionamento homem-Deus. Em consequência, a diferença entre o nome de Deus e o conceito de Deus, entre o Deus da fé e o Deus dos filósofos, torna-se ainda mais nítida e determinada. Abre aspas. O Deus dos filósofos é um Deus para quem não se reza, um Deus com o qual uma união até é possível, isto é, como unidade que o próprio pensamento pensa como a mais profunda verdade, mas não é uma comunhão que só pode ser criada pelo próprio Deus. É apenas nesse sentido que se pode afirmar que o discurso da revelação do nome de Deus constitui um antropomorfismo primitivo. Este argumento nada mais é do que a defesa desesperada do ego que quer permanecer fechado em si mesmo, que não quer se abrir, que não quer abandonar o lugar de centro do ser, que quer afirmar-se contra o Deus que criou. É isto, portanto, que se entende com o conceito de nome de Deus, tão decisivo para o testemunho bíblico e tão escandaloso para o pensamento filosófico de Deus. O mistério da essência do Deus verdadeiro e pessoal que se torna acessível através da revelação, que só pode ser conhecido como tal nesta revelação. O Deus da revelação é aquele a ser reconhecido apenas nesta revelação. O Deus, como ele é pensado fora desta revelação, é outra coisa. É algo pensado, mas não pessoal. Ele não é aquele cuja essência é comunicar-se a si mesmo. Fecha aspas. Brunner. O contraste entre o Deus da fé e o Deus dos filósofos, como aparece no fato do nome de Deus, torna-se ainda mais agudo no nome central do Deus da Bíblia, Javé, Yavé. A Bíblia hebraica reescreve e interpreta esse nome com as palavras... Não sei como se pronuncia. Aer-Jaé, Aer, Aeiaé, Azaer, Aeiaé. Não sei. Gostaria de sabê-lo, mas não sei. Que significa eu sou o eu sou. A edição do 70 substituiu a formativa do verbo, que se repete 2 vezes, no segundo caso, pelo particípio. E aí tem aqui em grego que eu também menos ainda saberei a pronúncia. O segundo eu sou torna-se assim aquele que é. Eu sou aquele que é. O que na Bíblia hebraica seria o eu sou, que torna-se eu sou aquele que é. Desse modo, uma decisão de consequências totalmente imprevistas foi tomada, uma vez que esta tradução forneceu a formulação decisiva para a síntese entre a imagem grega e a imagem bíblica de Deus. As consequências desta tradução para a teologia patrística e escolástica são bem conhecidas. Era claro para esta teologia que, nesta passagem, Deus se chama aquele que é, e assim revela a sua essência metafísica, que consiste no fato de que ele é ens a se, ser em si, por si mesmo. Ou seja, nele a essência e a existência coincidem em unidade. Ou seja, o conceito supremo de ontologia e o conceito-chave da doutrina filosófica sobre Deus aparecem aqui como a autoafirmação central do Deus bíblico. Essa palavra, portanto, garante a unidade entre escritura e filosofia e torna-se um dos elementos mais importantes que os unem. O nome Yavé, portanto, é interpretado como uma proposição sobre a essência pela qual Deus descortina o fundamento primordial de seu ser, de tal forma que, na verdade, não se trata mais de um nome, mas de um conceito. É desse ponto que parte a crítica de Brunner, que, formulada resumidamente, consiste em afirmar que, com isso, o sentido da afirmação bíblica cai por terra e é, em última instância, derrubada. Abre aspas. Foi um completo mal-entendido, devastador em seus efeitos, que os padres da igreja grega lessem o nome de Yavé ontologicamente. O eu sou aquele que sou não pode ser traduzido de forma especulativa como definição. Eu sou aquele que é. Desse modo, não só o sentido dessa afirmação não é apreendido, mas o conceito da revelação bíblica se inverte, transformando-se em seu oposto. O nome, o indefinível, transforma-se em definição. O significado dessa expressão é precisamente este.
Eu sou o misterioso e quero permanecer assim. Eu sou quem eu sou. Eu sou o incomparável e, portanto, aquele a quem não se deve definir, a quem não se deve dar nome. Fecha aspas. Brunner. Em outro lugar, Brunner chega a falar de um mal-entendido trágico em suas consequências e condena o vínculo estabelecido por Agostinho entre a ontologia neoplatônica e a noção bíblica de Deus. Para Brunner, não estamos lidando apenas, como sempre é possível, com algum mal-entendido exegético, mas com a falsificação central da mensagem bíblica, pois é justamente em nome de Deus que os extremos opostos se chocam. De um lado está o Deus que se faz reconhecer na denominação do seu nome como tu, e se abre ao homem, se oferece a ele para estabelecer comunhão com ele. Do outro está o pensamento filosófico que enxerga na revelação do nome um antropomorfismo e, em última análise, rejeita a revelação. Abre aspas. O pensamento racional autossuficiente não quer reconhecer nada que esteja além da sua possibilidade. Quer apenas a verdade marcada pelo signo do eu penso, mas não a verdade marcada pelo signo do aqui tens. Fecha aspas. Brunner. O erro dos padres e dos escolásticos consistiria, portanto, no fato de eles, com a sua síntese entre o Deus da fé e o Deus dos filósofos, lerem naquela frase da Bíblia precisamente o que é seu contraste radical e, portanto, eles não entendem e deturpam completamente a essência da revelação cristã. Com isso, o problema por trás da antítese entre o Deus da fé e o Deus dos filósofos foi levado ao seu máximo de profundidade. Ele se converte assim na questão sobre a essência do cristianismo, na questão sobre a legitimidade da síntese concretamente formada pelo cristianismo entre o pensamento grego e bíblico, a partir da qual se põe também a questão sobre a legitimidade da coexistência entre a filosofia e a fé, bem como da legitimidade da analogia entis, da analogia do ser, entendida como uma formulação positiva da relação entre o conhecimento racional e o conhecimento da fé, entre o ser natural e a realidade da graça. Por fim, ela diz respeito também à questão decisiva sobre a diferença entre a interpretação católica e a interpretação evangélica do cristianismo. Em uma palavra, a problemática do Deus da fé e do Deus dos filósofos abarca, assim entendida, em seu núcleo fundamental, toda a problemática da fundamentação da teologia, que no universo das disciplinas teológicas constitui a mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais maravilhosa tarefa daqueles que lidam com a teologia fundamental. Segundo, tentativa de uma solução. 1. O conceito filosófico de Deus na religião pré-cristã. O problema é difícil e sério. É possível abordá-lo somente quando ambos os conceitos de Deus forem meticulosamente e exaustivamente considerados, a fim de que possamos indicar seus fundamentos. No entanto, só um par de alusões nesta direção será dada aqui. Comecemos com o conceito filosófico de Deus, que diante do conceito do Deus da fé se apresenta a nós em sua formulação mais incisiva, no conceito de Deus da filosofia grega. Mas não basta para seu entendimento simplesmente conhecer e adotar uma determinada fórmula que o define. Ao invés disso, deve-se examinar a relação que esse conceito de Deus possui com o mundo espiritual e religioso, no qual se encontrava e no qual está, de uma forma ou de outra, inserido. Indubitavelmente, mesmo o conceito filosófico pré-cristão de Deus possui alguma relação com a religião, que já naquela época também era considerada algo diferente da filosofia. E somente quando esta relação é examinada, pode-se entender com inteira precisão o caráter do conceito grego, do conceito filosófico grego de Deus. Por sinal, isso vale para qualquer conceito filosófico de Deus. Essa relação é particularmente perceptível na distinção estoica de uma tríplice teologia, tema que também nos aproxima das raízes do conceito de theologia naturalis, pano de fundo da nossa reflexão. A Estoa, não sei se esta é a exata pronúncia, distingue entre, e há aqui três termos em grego que eu absolutamente não saberei pronunciar, mas que são equivalentes em latim a teologia mítica, civilis e naturalis. Teologia mítica, civil e natural. A filosófica teologia naturalis dos gregos faz parte desse mesmo conjunto e quem tenta interpretá-la independentemente dele, interpreta-o falsamente.
junto a esta subdivisão estoica, tal como é desenvolvida sobretudo nos 41 livros de Antiguidades das Coisas Humanas e Divinas, de Marco Terêncio Varrão, encontramos tratado com exatidão o problema do monoteísmo filosófico dos gregos, ou seja, de sua doutrina filosófica sobre Deus. Qual o significado desta subdivisão? É importante notar, em primeiro lugar, que estas três teologias não são hierarquicamente iguais. A distinção entre teologia civilis e mítica possui, em primeiro lugar, um caráter apologético e reformador. A teologia civilis precisava ser libertada e separada tanto quanto possível, e apesar de sua inegável relação de proximidade com ela, da teologia mítica, que caiu em descrédito. Trata-se, mais precisamente falando, da oposição entre teologia mítica civil e teologia natural. Mas nos perguntemos agora o que tal distinção significa. Varrão o faz com muito cuidado, de acordo com os referentes específicos destas respectivas teologias. A teologia mítica é assunto dos poetas, a teologia civilis é assunto do povo, e a teologia naturalis é assunto dos filósofos ou físicos. E ele não se esquece de notar que, quanto a esse ponto, o povo estava unido aos poetas. Uma segunda distinção diz respeito ao respectivo lugar que, no plano da realidade, cada uma destas teologias ocupa. Segundo esta distinção, a teologia mítica tem seu lugar no teatro, a teologia política na polis e a teologia natural no cosmos. Aqui, o contraste intrínseco que separa a teologia política e mítica por um lado e a teologia natural por outro torna-se visível de modo radical. De fato, as indicações dos lugares são, em relação ao objeto em questão, completamente desiguais. O lugar da teologia política e mítica é determinado pela prática humana do culto. O lugar da teologia filosófica, por outro lado, é determinado pela realidade do divino que se confronta com o homem. O contraste é ainda mais radicalizado na terceira distinção proposta por Varrão, que se refere ao conteúdo das três teologias. A teologia mítica tem como conteúdo as várias fábulas sobre os deuses, precisamente os diversos mitos, que juntos constituem o mito enquanto tal. A teologia política tem como conteúdo o culto ao Estado. E, finalmente, a teologia natural responde à pergunta sobre quem ou o que são os deuses. Abre aspas. Se eles resultam, como em Heráclito do fogo, ou como em Pitágoras dos números, ou como em Epicuro dos átomos, ou de outras coisas que as orelhas suportam mais facilmente dentro das paredes da escola do que fora da praça do mercado. Fecha aspas. Deus da fé e Deus dos filósofos. Por isso é tentador dizer também que, mesmo aqui, a fé tem a ver com pessoas vivas a encontrar e a filosofia com uma fórmula impessoal. Essa distinção que a teologia de então operou no divino leva a um contraste final que nos conduz finalmente ao cerne do problema. Abre aspas. A teologia naturalis nos remete à natura deorum, enquanto as outras duas teologiae nos remetem à divina instituta omnium. Mas com isso, toda a distinção é finalmente reduzida àquela entre a metafísica teológica de um lado e religião de culto do outro. Em última análise, a teologia civil não tem nenhum Deus, mas apenas e somente uma religião. E a teologia natural não possui uma religião, mas apenas o divino. Fecha aspas. A oposição entre a religião e o Deus dos filósofos é trazida aqui conforme a situação espiritual e religiosa da antiguidade descrita por Varrão as suas últimas consequências. A filosofia, ainda não separada da física, descobre a verdade da realidade e, portanto, também a verdade de ser divino. Já a religião segue seu próprio caminho de forma independente e não se interessa por venerar o que a ciência descobre como verdadeiro Deus, pois ela se coloca fora do problema da verdade e se submete unicamente à sua própria legalidade religiosa. Com esta separação entre verdade filosófica e realidade religiosa, Varrão, ou melhor, o pensamento estoico que ele representa, revelou de forma perspicaz o problema fundamental do politeísmo antigo e, de fato, pode-se dizer, o problema fundamental de qualquer religiosidade politeísta. Em que consiste exatamente
a essência do politeísmo. Ele não pode ser bem compreendido a partir da mera afirmação de que venera muitos deuses, enquanto o monoteísmo conhece apenas um único Deus. Uma afirmação desse tipo permanece na superfície, pois até mesmo os politeísmos, que não devem ser medidos por suas formas mais rasteiras e mesmo que o façam de forma obscurecida, em regra, sabem que o absoluto, no final das contas, é uno. Esse conhecimento pode ter representações muito heterogêneas. Pode ser expresso na ideia do Deus ociosus, o Deus ocioso das religiões primitivas, ou na ideia da toda-poderosa Moira, como poder que governa os deuses e os homens, ou ainda na elevada forma do conceito filosófico de Deus de Platão e de Aristóteles, nos quais não se deve ignorar que, visto no contexto da história das religiões, o primeiro motor aristotélico representa uma variação clássica do Deus ocioso. As representações são diversas, mas em nenhum lugar o conhecimento da unidade do absoluto será completamente ausente. O elemento constitutivo do politeísmo, que o determina como politeísmo, não é a falta da ideia de unidade, mas a representação de que o absoluto em si e como tal não pode ser interpelado pelos homens. Ele decide, por isso, invocar apenas as imagens reflexas do absoluto, que são finitas, isto é, os deuses, que precisamente por isso não são Deus, nem mesmo para ele. Na verdade, Deus, que é o absoluto em si mesmo, não é, para dizer mais uma vez, interpelável. A essência do monoteísmo consiste, como agora se mostra, precisamente no fato de que ousa apelar ao absoluto enquanto absoluto, como Deus que é ao mesmo tempo o absoluto em si mesmo e o Deus do homem. Dito de outra maneira, o risco audaz do monoteísmo é apelar ao absoluto ou ao Deus dos filósofos e considerá-lo ao mesmo tempo como o Deus dos homens, de Abraão, Isaque e Jacó. E certamente ele pode ousar tal coisa apenas porque sabe que foi primeiro interpelado por esse Deus. Mas está entendido que nada mais determina o monoteísmo do que o próprio elo que une o absoluto, ou o Deus dos filósofos, e o Deus dos homens, com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O vínculo estabelecido por Agostinho entre a ontologia neoplatônica e o conhecimento bíblico de Deus é, portanto, em virtude do monoteísmo mesmo, legítimo. Ele é a maneira concreta de representar o vínculo entre o Deus dos filósofos e o Deus da fé, o Deus dos homens. Mais ainda, com a constatação de que o Deus mudo e inefável dos filósofos se tornou em Jesus Cristo, o Deus que fala e ouve, ele realizou plenamente a exigência íntima da fé bíblica. 2. O conceito filosófico de Deus e a revelação bíblica. O extraordinário alcance de tal observação é imediatamente claro. Em sendo verdadeira, isso significa que a síntese que os padres da Igreja realizaram entre a fé bíblica e o espírito helênico, que representava naquele momento o espírito filosófico em geral, não só era legítima, mas também necessária para expressar as exigências e toda a seriedade da fé bíblica. Esta exigência plena se baseia justamente nisto, isto é, no fato de nos fornecer um vínculo com o conceito filosófico pré-religioso de Deus. Isso significa que a verdade filosófica é, em certo sentido, um elemento constitutivo da fé cristã, e, tendo reiterado isso, que a analogia entis é uma dimensão necessária da realidade cristã, cuja eliminação seria ao mesmo tempo a supressão da exigência própria que o cristianismo deve propor. Diante de consequências tão graves e tão longo alcance, devemos nos colocar novamente a seguinte questão: até que ponto o vínculo que os padres da Igreja estabeleceram entre o Deus da fé e o Deus dos filósofos, cuja justificação e necessidade nos foram mostradas até agora, a partir do problema geral do monoteísmo, pode ser considerado legítimo, levando-se em consideração também o conceito bíblico de Deus? A primeira resposta é que ele era legítimo na medida em que a fé bíblica em Deus queria e devia ser ela mesma monoteísmo. Na verdade, o monoteísmo está relacionado e coincide com a fusão do absoluto como tal com o Deus que se volta para o homem. Agora, no entanto, não só a intenção da fé bíblica em Deus está indubitavelmente confirmada, como pode-se observar com clareza crescente, como nas escrituras pós-exílio,
Temos a tentativa de tornar a própria essência da fé monoteísta compreensível para o mundo. Nesse contexto, o tema da criação é cada vez mais aprofundado e desempenha um papel dominante, por exemplo, no Deutero Isaías. Como nenhuma outra ideia, ela se prestou a explicar a particularidade da fé bíblica em Deus frente ao mundo de nações diante das quais Israel se posta de uma forma completamente nova. A partir da ideia da criação, o profeta podia expressar o fato que Israel não venerava alguns dos deuses usuais das nações, nem nenhuma das forças subterrâneas da fecundidade, mas o princípio absoluto do próprio mundo. Pensemos nos grandes versículos do capítulo 40 de Isaías. Abre aspas. Quem pôde medir as águas do mar na concha da mão? Quem conseguiu avaliar a extensão do céu a palmos, medir o pó da terra com o alqueire e pesar os montes na balança e os outeiros nos seus pratos? Quem dirigiu o espírito de Iavé ou como conselheiro o instruiu? Com quem se aconselhou para que o fizesse compreender, para que o instruísse na vereda da justiça, para que lhe ensinasse o conhecimento, para que o fizesse conhecer o caminho do entendimento? Para ele, as nações não passam de uma gota que cai do balde. São reputadas como o pó depositado nos pratos da balança. As ilhas pesam tanto como um grão de areia. O Líbano não bastaria para o seu fogo, nem a sua fauna para um holocausto. Todas as nações são como um nada diante dele. Não passam de coisa vã e nada. A quem comparar Deus? E que imagem poderíeis te fazer? Fecha aspas. Diante dos poderosos e orgulhosos reinos do mundo, aqui está uma linguagem verdadeiramente ousada que expressa de forma impressionante a singularidade do Deus de Israel. Ela baseia-se no fato de que ele é o próprio absoluto que se dirigiu aos homens como o absoluto. No mesmo sentido do conceito de criação, aponta a denominação de Deus como Deus do céu, elemento de primeiro plano nos livros de Esdras e Daniel. Não há dúvida de que se trata aqui de um conceito, por assim dizer, missionário, cuja função é, mais uma vez, tornar a essência do Deus de Israel compreensível para as nações vizinhas. Deus do céu é uma noção amplamente disseminada na história das religiões e designa o Deus do alto que, abre aspas, em regra, como Deus ociosos, praticamente assume a função de um Deus dos filósofos. Fecha aspas. Quando Israel, diante dos pagãos, entende seu Deus como Deus do céu, isso significa que ele não conhece nenhum Deus nacional no sentido usual da palavra, mas que o único Senhor do mundo, o absoluto, é o seu Deus, de quem sabe que recebeu a palavra e a quem, na verdade, todas as nações se submetem. Finalmente, na mesma direção aponta ainda a noção dos atributos divinos que se encontram na Bíblia. É através deles que a imagem bíblica de Deus mais se aproxima da teologia dos filósofos, e esse fator, mais do que qualquer outro, favoreceu a aproximação entre ambos. Conceitos como os de eternidade, onipotência, unidade, verdade, bondade e santidade de Deus certamente não significam na Bíblia e na filosofia simplesmente a mesma coisa. No entanto, entre eles existem paralelos notáveis, e a intenção de indicar que, para além dos poderes intra-humanos, existe um poder primordial que move o mundo, é comum a ambos. Com essas reflexões, outra questão torna-se ainda mais clara. O elemento filosófico do conceito bíblico de Deus se desenvolveu na medida em que se viu forçado a determinar sua peculiaridade e sua particularidade diante do mundo das nações em uma linguagem geral que extrapolasse seu contexto interno, ou seja, que fosse compreensível para todo o mundo. Isso se tornou necessário à medida que, vista negativamente, se desenvolveu a necessidade apologética e, vista positivamente, a necessidade missionária. Neste ponto,
O elemento filosófico denota a dimensão missionária do conceito de Deus, motivo com que se torna compreensível para o mundo exterior. Mas isso também deixa claro que a apropriação do elemento filosófico só ocorreu completamente quando o judaísmo, pouco expansivo, foi substituído por uma religião expressamente missionária, quer dizer, pelo cristianismo. A apropriação da filosofia, tal como realizada pelos apologistas, teve apenas a função de complemento interno necessário para o desdobramento externo do anúncio missionário do Evangelho ao mundo das nações. Se é essencial para a mensagem cristã que ela não seja uma doutrina esotérica secreta, voltada para um círculo restrito de iniciados, mas a mensagem de Deus dirigida a todos, então também é essencial que ela seja traduzida para a linguagem da razão humana. Além disso, a verdadeira exigência da fé cristã só pode ser tornada visível em sua grandeza e seriedade através do vínculo com que o próprio homem, de antemão, de alguma forma, já estabeleceu com o absoluto. 3. A unidade da relação entre filosofia e fé. Por esse motivo, cabe-nos reconhecer em seu pleno direito os méritos do sistema parcial de identidade proposto por Tomás de Aquino. O vínculo entre o Deus da fé e o Deus dos filósofos é fundamental e, como tal, legítimo. No entanto, não deixa de ser incômodo o fato de que, apesar de tudo, ele nos obriga a dar mais espaço para a legítima pergunta formulada por Emil Brunner. Pois está claro, mesmo que a fé apreenda o conceito filosófico de Deus e diga o absoluto, do qual você de alguma forma já sabia ao introduzi-lo, é o absoluto, de que fala Jesus Cristo, que é palavra, que pode ser interpelado, mesmo isso não suprime a diferença entre fé e filosofia, ao mesmo tempo em que não transforma a filosofia em fé. Ao contrário, a filosofia permanece como tal uma realidade distinta e própria, com a qual a fé se relaciona, seja para expressar-se como realidade distinta, seja para tornar-se compreensível. Além disso, o conceito do absoluto, pensado a partir de suas raízes filosóficas e, mais precisamente, na sua relação intrínseca com o politeísmo, uma vez posto em relação com a fé, deve necessariamente passar por uma purificação e transformação profundas. Voltemos a considerar esta questão no processo fundamental e decisivo de apropriação da filosofia grega pela fé cristã. Descobrimos que no mundo espiritual grego, a teologia natural, que chegou ao conceito filosófico de Deus, não era, de forma alguma, a única teologia existente, e que ela coexistia com a teologia mítica e política, de tal sorte que seu Deus permaneceu essencialmente não religioso. Com isso, ela pôde criar o pano de fundo metafísico para o politeísmo religioso que dominava a cena. É evidente que o caráter religiosamente neutro deste conceito de Deus foi determinante para a ideia mesma do absoluto e deixou suas marcas na sua transição da coexistência negativa com o politeísmo para sua coexistência positiva com a fé monoteísta. E aqui, para falar a verdade, pode e deve ser dito, mesmo que a apropriação do conceito filosófico de Deus pelos padres da Igreja fosse indubitavelmente legítima, aliás, essencialmente necessária, também é inegável que esta apropriação nem sempre se deu de forma suficientemente crítica. Teses filosóficas foram frequentemente adotadas sem exame e sem passar pela necessária purificação e transformação crítica. O reconhecimento de que Deus é um Deus em relação com o mundo e com o homem que atua na história, ou dito mais profundamente, o reconhecimento de que Deus é uma pessoa que sai ao encontro do tu, esse reconhecimento exige sem dúvida um novo exame de todas as correntes filosóficas, um repensá-las que ainda não foi suficientemente realizado. Nesta tarefa de uma nova e profunda apropriação do conceito de Deus, a teologia evangélica e católica poderiam, ainda que partindo de posições diferentes, encontrar-se de uma maneira nova. Em todo caso, trabalhar em tal tarefa significará fazer teologia no melhor sentido da palavra, realizando o que Ricardo de São Vítor, tornando suas as palavras de Agostinho e dos Salmos, reconhece como sendo verdadeira tarefa da teologia, isto é, buscai sempre sua face. Queriti faciem eius semper.
No entanto, contudo, o que ganhamos com estes novos conhecimentos não se anulam as palavras com que Agostinho comenta este versículo do Salmo, abre aspas. É isto, sem dúvida, o significado do buscai sempre a sua face, isto é, o encontrar não põe fim à busca que caracteriza o amor, pois junto com o amor crescente, viceja também a busca pelo amado. Fecha aspas. A tarefa da teologia, no tempo do mundo, permanece sempre inacabada. Consiste precisamente na busca sempre nova da face de Deus, até que Ele venha. Pois só Ele mesmo é a resposta a todas as perguntas.